Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro. Nós estamos no tempo do Natal, antes da solenidade da Epifania. O texto do Santo Evangelho proposto para esse dia é a vocação dos primeiros discípulos no Evangelho de João. João capítulo 1, versículos 35 a 42. Obrigado por sua companhia aqui no nosso canal do YouTube Dom Paulo Jackson, ou por meio da Rádio Maria, ou ainda por meio dos podcasts. Vamos então meditar um pouquinho o texto do Santo Evangelho. Repito, João capítulo 1, versículos 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar o seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a Igreja no Brasil está vivendo um ano vocacional. O tema é vocação, graça e missão. O lema, à luz do texto dos discípulos de Emaús, o lema é corações ardentes, pés a caminho. É muito interessante, então, colocar o texto do Evangelho de hoje e a sua meditação nesse contexto maior de um ano vocacional para o país inteiro. A grande proposta da comissão da CNBB para Ministérios e Vocações é criar uma cultura vocacional na nossa pátria e que a reflexão sobre vocação permeie todos os espaços, todos os ambientes, todos os grupos, ministérios vários. Não somente ficar no âmbito da vocação para o sacerdócio, para o ministério ordenado presbiteral. Toda a igreja é uma igreja vocacionada. Mas, concretamente, o modelo de chamado e de seguimento proposto pelo evangelista São João é bem diferente do modelo dos evangelhos sinóticos. Comecemos então pelo começo. João Evangelista organiza, no capítulo 1 e no capítulo 2 do seu Evangelho, uma semana paradigmática. Dentro desta semana paradigmática, começa um novo dia na atividade missionária de João Batista. Ontem nós meditávamos sobre o testemunho de João Batista. Hoje, João Batista tira as consequências do seu testemunho.
alguém levou a sério o testemunho de João. Quando João diz que ele cresça e que eu diminua, hoje se concretiza plenamente isso que ele acaba de dizer. João Batista cede a Jesus alguns dos seus discípulos. É interessante porque o mundo vive hoje uma grande crise de pertença. Há um movimento pelo mundo afora que diz: eu creio, mas eu não pertenço. Muitas pessoas não querem se vincular e pertencer e coligar-se a um determinado grupo. Nessa crise tão grande de pertença da pós-modernidade, basta que vocês vejam, por exemplo, nos canais do YouTube, todo mundo precisa, quer e deseja e pede para que se dê o like, para que se possa marcar a subscrição, marcar o sininho para receber as notificações. O grande objetivo é fidelizar o cliente. João Batista não tem nenhum problema com isso. João Batista cede a Jesus vários dos seus discípulos, concretamente no dia de hoje, 2. O nome de um nós conhecemos, André, irmão de Simão Pedro. Provavelmente o outro é João, evangelista João, filho de Zebedeu, identificado como discípulo amado. Como eu dizia, Jesus tem um poder de atração impressionante. E aqui aparece o modelo de chamado e de seguimento próprio do Evangelho de João. Nos sinóticos, o chamado dos discípulos se dá por um esquema muito prático. 5 verbos nos ajudam a compreender o esquema dos sinóticos. Sinóticos são os 3 evangelhos semelhantes: Mateus, Marcos e Lucas. Há muita coisa semelhante, há muita coisa parecida. Nos sinóticos, estes 5 verbos sintetizam a experiência do chamado: passar, ver, chamar, deixar e seguir. Jesus passa à beira do lago de Genezaré. Jesus vê Pedro e André, Tiago e João que estão pescando. Jesus os chama, é o 3º verbo. Eles deixam as redes e a barca e eles seguem. Então, passar, ver, chamar, deixar e seguir. No Evangelho de João, o esquema é muito diferente. Os discípulos que serão discípulos de Jesus, na verdade, já são discípulos de João Batista. São discípulos já preparados, iniciados, receberam toda a formação do precursor, que é João Batista. João Batista apresenta mais uma vez Jesus como o Cordeiro de Deus. Ontem refletíamos sobre o Cordeiro de Êxodo, capítulo 12, o Cordeiro Pascal. O povo hebreu, ao sair da escravidão do Egito, marchou para a terra da liberdade e no deserto celebrou a Páscoa, comendo em família um cordeiro assado. Jesus é o cordeiro imolado, sacrificado, cujo sangue posto sobre os umbrais das portas, este sangue é símbolo, é motivo de salvação, de bênção, de formação, de paz. Onde havia o sangue do cordeiro, o anjo exterminador de Deus passava adiante. Aqui começa então um diálogo bonito entre Jesus e aqueles 2 homens. A pedido de João Batista e seguindo o seu testemunho, André e o outro discípulo seguiram Jesus. Jesus se volta e pergunta. Essa é a pergunta existencial, talvez a mais profunda que todo ser humano precisa responder. O que procurais? O que estáis procurando?
Eles respondem com outra pergunta: onde moras? E Jesus os convida: vinde ver, vinde e vede. O verbo ver não é simplesmente ver com estes olhos, é fazer a experiência do encontro, é fazer a experiência da fé. Eles foram, ficaram, permaneceram com Jesus durante o restante daquele dia. João Evangelista, 60 anos depois, anota inclusive a hora desse encontro com Jesus. Foi um encontro tão marcante e tão decisivo que inclusive a hora é registrada. Era a hora 10ª, 4 horas da tarde. André então encontra Simão Pedro, e lhe fala: nós encontramos o Messias. André conduz Simão Pedro a Jesus e Jesus modifica o nome de Simão. Tu te chamarás a partir de agora Cefas. É uma das características do processo vocacional, a mudança de nome. Basta lembrar de Abraão, por exemplo, o nome dele era Abrão, passou a ser Abraham. Abraham significa pai de muitos povos. Abraão. Então é muito comum no mundo da Bíblia a mudança de nome para demarcar essa nova identidade que começa. Depois do primeiro encontro, André comunica a experiência deste encontro com Cristo. É isso que a igreja no Brasil quer, que possamos verdadeiramente criar uma cultura vocacional e uma experiência de encontro profundo e verdadeiro com Jesus Cristo, o enviado do Pai. A hora 10ª soou para André, João e Simão Pedro. A nossa hora 10ª, quando acontecerá? Resumindo, o convite foi formulado por Jesus: vinde ver. Ver Jesus é encontrá-lo, é desfrutar de sua companhia, entrar em sua casa, entrar em sua intimidade, permanecer com ele. É uma experiência de fato fortíssima. Quem faz a experiência do encontro com Cristo sente a necessidade de comunicá-la aos outros. André conduz Simão ao encontro com Cristo. Jesus o chama e antecipa a grandeza de sua missão. Ele será Cefas, pois sua profissão de fé é pedra sobre a qual a igreja está edificada. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.